família. Mais uma vez, eu gostaria de trazer aqui uma meditação para os irmãos, né? E os amigos que estarão vendo, né, esse vídeo. E o nosso foco é justamente propagar a palavra do Senhor, né? Eu gosto muito também de falar sobre o cotidiano, algo prático, né? Praticidade de vida. E hoje eu escolhi um texto, né? Por causa de algo que aconteceu, né? Que foi, por um lado, engraçado, que é Provérbios 27:17. Eu deixei até aqui, né? Que fala assim: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem o seu companheiro, né? O homem afia o seu companheiro, né? Então aqui, ó, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, né? Houve uma situação, né, que eu vou até contar não a situação em si, né, mas falar que foi com a minha esposa, né? Ela teve dificuldade de conviver com determinadas pessoas pelo seu jeito, a sua forma, e ela quis resolver uma situação, né? Até ontem ela havia comentado e eu falei assim, é melhor não resolver dessa forma. Por quê? Porque se nós, enquanto a gente não fala, a gente não toma uma atitude sem pensar, né? Sem analisar primeiro, a gente não sabe o que pode acontecer. A situação pode tomar uma proporção que você não espera e que eu não espero. E eu falei, é melhor enquanto você não fala, você não toma uma atitude, você está no controle da situação. Mas a partir do momento que a gente fala, né, a gente toma uma atitude, a gente pode perder o controle da situação. Então, algo importante que ela me falou e foi justamente aquilo que eu havia falado, que é melhor não tomar atitude. E ela tomou, né? E aí ela interpretou, foi mal interpretado a situação, né? E é interessante essa dinâmica de a gente conviver com pessoas que são diferentes de nós. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua história de vida, cada um teve uma determinada educação. Nós temos temperamentos diferentes, né? Alguns são fleumáticos, outros melancólicos, sanguíneos, coléricos, uns são introvertidos, outros extrovertidos, e tem essa diferença aí de um para com o outro, né? Graças a Deus por isso, né? Imagina se todo mundo fosse igual, né? Se todos fossem iguais, não seria pessoas, seriam robôs, né? Mas Deus fez pessoas diferentes, né? Com seu jeito diferente, a forma de pensar diferente, né? E nós vemos aí como que eu posso dizer, algo grandioso da parte do Senhor de fazer pessoas diferentes. Então, quando aconteceu e ela me contou, eu cheguei hoje, né? E diante da situação, ela me contou aquilo que havia acontecido, né? E a minha vontade era de rir porque o tiro saiu pela culatra, né? Podemos dizer dessa forma, né? E tomou uma atitude ali, né? Recebeu ali até uma certa advertência ali por causa disso, mas foi muito bom ter acontecido, né? E essa situação que ela havia me contado, no caso ontem, e eu estava justamente orando, né? Hoje, orando ao Senhor para pedir que Deus desse graça diante dessas situações, e principalmente quando pessoas são diferentes de nós. Então, quando nós temos diferença, né, a diferença, a forma de pensar, como eu falei, temperamentos diferentes, né, é difícil de conviver.
quando as pessoas têm atitudes diferentes. Cada um tem o seu jeito. Nós temos qualidades, mas também temos defeitos. E nós temos que entender que as pessoas também, as outras pessoas têm as suas qualidades e também têm seus defeitos. Ela não tem apenas defeitos, mas também tem qualidades. Às vezes os defeitos são diferentes do nosso, e por ser diferente do nosso, isso não faz a gente melhor ou pior do que as pessoas. Então, o grande desafio, para nós seres humanos, um dos grandes desafios é conviver com pessoas diferentes, que tem seu jeito diferente, a sua forma diferente. E o que eu quero dizer é o seguinte: será que Deus não pode estar usando pessoas para fazer com que a gente, primeiro, observe em nossas vidas que nós também temos defeitos, que nós também temos erros, nós também temos falhas da mesma forma, Deus não pode estar usando pessoas para que a gente cresça, amadureça, E nós, como cristãos, será que Deus não está forjando em nós, não quer forjar em nós o caráter de Cristo para conviver com pessoas diferentes, Tem pessoas que falam, por exemplo, em relação ao trabalho, por exemplo, que preferem trabalhar sozinha do que com outras pessoas. É lógico, é mais cômodo, Porque você não precisa ali depender desse relacionamento, dessa interação, é muito mais cômodo, Mas Deus, muitas vezes, Ele nos coloca em situações onde nós temos que conviver com pessoas diferentes, A gente enxerga o erro da pessoa, enxerga suas falhas, mas a gente tem que lembrar também que nós temos os erros também. Nós temos falhas da mesma forma. Então é importante a gente, como em Provérbios diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes nós temos que reconhecer, ou seja, como que é reconhecer? Será que Deus não está usando uma pessoa ou determinada pessoa para trabalhar na minha vida? Nós podemos enxergar os erros das pessoas, Mas nós também temos uns erros. E talvez Deus está querendo trabalhar em nossas vidas. Ele está querendo trabalhar em nós para que nós possamos crescer e desenvolver e aprender a conviver com pessoas diferentes. Nisso a gente vai exercer a paciência, isso nós vamos exercer, como no último vídeo que eu falei sobre o amor, vai ter que exercer o amor. A palavra do Senhor diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, Então o amor verdadeiro, o amor de Cristo, o amor genuíno, Ele não é interesseiro, ele não busca os seus próprios interesses. Então o Evangelho nos apresenta dessa forma em a gente se doar, E algo importante é a humildade, Todos nós temos o nosso eu, nosso ego, nossa forma, aquela situação que a gente fala, não, comigo é assim, eu resolvo dessa forma, eu não aceito isso, não aceito aquilo, mas com Deus as coisas não funcionam assim. Muitas vezes Deus vai fazer com que a gente passe a conviver com pessoas e Deus não vai tirar de situação. Por exemplo, já aconteceu comigo, de eu querer sair, por exemplo, de trabalho, e também até mesmo já tive vontade de sair até de igreja para que eu pudesse não conviver com determinadas pessoas. Mas o Senhor não deixou que isso acontecesse. Por quê? Quando tentava, não dava certo. Por quê? Porque Deus queria mostrar para mim que o defeito não está nas pessoas. As pessoas podem ter seus defeitos, seus erros, mas Deus estava querendo trabalhar em quem? E na minha vida. E assim que acontece, nas nossas vidas. Deus usa as pessoas para trabalhar em nós. Então, assim como o ferro, que ele afia o ferro, assim o homem, o seu companheiro. Então, um lixando o outro, ou às vezes até mesmo marido, esposa, Um lixando o outro ali. E quando nós entendemos pela perspectiva de Deus, que Deus está usando pessoas para trabalhar em nós, aí a gente passa a encarar a situação de forma diferente.
porque aí entra a questão do amadurecimento, que Deus quer que a gente amadureça, Deus quer que a gente cresça, desenvolva como pessoas, porque nós não somos animais irracionais, nós somos seres pensantes que pensa, analisa, né? E principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, né? E perdemos tempo, né? Com tantas coisas, ou com picuinhas, ou por causa de um, de outro, nós devemos realmente a viver, aprender a viver, a conviver com pessoas que são diferentes de nós. Porque nós só podemos aprender muito e principalmente na direção de Deus. Deus pode estar usando situações. Por exemplo, no caso de José, teve os seus irmãos que tinham inveja de José, que foi vendido como escravo, foi vendido como escravo, né? E ele tinha 17 anos de idade, né? Seus irmãos o invejavam. E Deus usou José para cuidar dos seus irmãos. Deus usou José futuramente para que os seus irmãos fossem abençoados através da vida dele, né? E Deus trabalhou também na vida de José. Embora José não teve erro nesse, se você ler a palavra do Senhor ali em Gênesis 37, a partir do capítulo 37, você vai ver que José não tinha um erro que acontecesse, que para acontecer tudo o que aconteceu com ele. Mas foi importante para que os seus irmãos o invejavam, fizeram mal a ele, venderam, jogaram ele num poço primeiro, depois venderam como escravo, né? Depois de escravo, ele foi colocado na casa de Potifar, um oficial de Faraó. Depois, ele também foi jogado na prisão para não pecar, para não pecar contra o Senhor. Depois, aí, então, anos se passaram para ele ser aquilo que Deus queria que ele fosse, um governador do Egito. Mas para ele ser um governador do Egito, ele teve que passar por todo esse processo, né? Era inevitável, ele tinha que passar, né? E até quando os seus irmãos, depois de anos que os seus irmãos se apresentaram a ele, que não sabia que era ele, que era o governador do Egito, que foram buscar mantimento, né? José ali ficou comovido diante daquela situação, né? Também ele lembrou daquilo que havia acontecido, mas ele entendeu o propósito, né? Ele entendeu que aí ele falou assim: aquilo que vocês quiserem fazer mal a mim, né? Deus converteu em bênção, né? Ele entendeu que Deus estava no controle de toda aquela situação. Para José não foi fácil passar por tudo que ele passou. Depois você pode ler a partir do capítulo 37 de Gênesis. Então, Deus, da mesma forma, ele trabalha em nossas vidas. Ele usa pessoas. Muitas vezes você pode se sentir injustiçado, né? Mas você pode ter certeza de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. O importante a gente usa essa expressão, né? Ficar pianinho, que é difícil muitas vezes, mas isso é necessário para que a gente entenda o propósito de Deus. Nada que Deus faz é sem propósito. Tudo que ele faz, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E é justamente para que a gente cresça e desenvolva. A gente não sabe tudo aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas, mas é importante lembrar, se você passa por uma situação onde você está numa empresa, ou talvez numa igreja, né? Ou talvez em outros lugares, tem pessoas diferentes, e você quer sair, você quer tomar uma decisão de sair daquela situação e está vendo uma dificuldade, pense: será que Deus não quer que realmente você permaneça nesse lugar? Será que realmente Deus não está permitindo para forjar em mim, em você, no caráter de Cristo, né? Com certeza, a minha esposa aprendeu muito com a situação que ela passou, né? Ela aprendeu muito. Não vou abrir a situação para eu não expor, até mesmo foi engraçado a situação, né? E o importante
que a gente, isso, quando ela me falou, veio esse versículo à minha memória. Deus está usando pessoas para realmente forjar, Deus, através das pessoas, forjar em nós o caráter de Cristo, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, aprenda a conviver com pessoas diferentes, que a gente aprenda a ser sábio. A Bíblia diz, por exemplo, que o sábio, ele despreza a afronta, né? Conviver com pessoas é lixando, como fala, afiando, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem, o seu companheiro. Então é um lixando o outro ali, né? Um convivendo ali, se lixando ali, e não é fácil, mas tem um proveito, né? Que ambos serão, se entender que Deus está no controle, ambos entenderão que Deus tem um propósito. Então eu gostaria de usar, eu usei esse exemplo da minha esposa, justamente, né, com a permissão dela, obviamente, para trazer esta lição para nós, porque todos nós passamos. Então é importante a gente pensar e a gente analisar diante disso, porque é muito mais fácil a gente se afastar, é muito mais fácil a gente conviver com pessoas que a gente tem afinidade, que a gente gosta, que tem o mesmo gosto, é muito mais fácil. Mas no reino de Deus não funciona dessa forma. Deus vai fazer que muitas vezes a gente conviva com pessoas diferentes, até mesmo às vezes a pessoa toma uma atitude errada conosco, mas mesmo assim Deus está no controle. E o foco dele, o objetivo de Deus é que ambos cresçam, desenvolvam, né? E realmente sejam bênção na vida de outros, né? Então o foco de Deus, o propósito de Deus pode ser, vai além disso, né? O que Deus pode fazer. Então é importante, gente, a gente analisar dessa forma. Eu gostaria de trazer isso, né, para nossa família, para nossos amigos, né, e aqueles que chegarem nesse vídeo, né, para entender se Deus não está nessa situação, se Deus não está permitindo isso acontecer, para mostrar para nós mesmos que nós também temos erros e nós também temos falhas, né? Porque hoje ninguém quer ver ajudar um aos outros, né? Cada um quer ver o seu lado. Mas no reino de Deus não funciona dessa forma. A Bíblia diz: levai a cargas uns aos outros, né? A Bíblia diz, quando fala suportar uns aos outros, não é suportar no sentido de tolerar, eu tenho que tolerar, mas no sentido de apoio, é você apoiar, né? Você vê uma dificuldade de uma pessoa, é você apoiar a pessoa, né? É você dar o ombro e falar: não, vamos caminhar junto, né? Vamos prosseguir juntos, né? Vamos caminhar juntos. Então é importante a gente levar em consideração que o homem afia o seu companheiro. Então a gente se afia, né? Eu e minha esposa, a gente se afia, né? Assim, talvez você na situação também, né? No seu trabalho, na sua família, também isso acontece. Agora, algo importante para a gente fazer é falar: Senhor, ensina-me a entender. Eu não quero passar por situações difíceis, né, sem entender o propósito que o Senhor tem. Porque quem vai crescer, quem ganha com isso, somos nós mesmos. E as pessoas também que vão ganhar da mesma forma. Então, ou seja, todo mundo nesse entendimento que Deus no controle, todos nós crescemos, né? Então vale a pena a gente levar em consideração a palavra do Senhor, levar em consideração que a palavra do Senhor diz: o homem afiar o outro, assim como o ferro afia o ferro, o homem, o seu companheiro, né? A gente se afia aí, né? Mas o importante é a paciência, o amor, né? Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Muitas vezes o apoio é o ombro. Você está sendo ofendido, mas você realmente fala assim: não, eu não vou retrucar, eu não vou devolver da mesma forma, né? Eu vou realmente dar o apoio, eu vou fazer diferente, eu vou dar a outra face. Não é fácil, mas algo importante para nossas vidas.
Segundo a graça de Deus, isso é possível. Na graça de Deus é possível. Na ajuda do Senhor, tudo isso é possível. Então a conclusão disso tudo é: Deus pode estar usando pessoas para trabalhar em nossas vidas, que possamos levar isso em consideração para que nós possamos crescer. Esse assunto, ele é muito amplo, né? Por isso que eu estou estendendo esse vídeo, porque esse assunto realmente ele é amplo. Eu não vou editar, porque eu creio que tudo isso são importante para a gente poder analisar, né? E você possa realmente refletir nisso, né? Como eu e minha esposa estamos refletindo sobre essa situação, e que a gente possa pensar e analisar da mesma forma, né? E isso, amados, quem vai ganhar com tudo isso somos nós mesmos, né? Nós vamos ganhar, né? As pessoas vão ganhar, e a gente pode, muitas vezes, se a gente tomar uma atitude errada, a gente pode perder um grande amigo, né? Um grande companheiro, né? Às vezes o processo é difícil, o processo é doloroso, mas em Deus nós podemos realmente conquistar. A Bíblia diz que o sábio, ele ganha um outro amigo. O sábio, ele sabe ganhar outro amigo. Então, com esse vídeo eu quero dizer, vamos ser sábios, né? E que Deus possa abençoar a sua vida com esse vídeo, com esse pequeno vídeo, né? Com essa pequena a reflexão, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, como Deus tem abençoado o nosso coração, né? Que os seus irmãos, que os irmãos, família, amigos, né? Todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo possam ser abençoados com essa palavra e possa trazer para si, e você, após o término desse vídeo, você possa fazer uma reflexão. Será que realmente, né, Deus não está no controle dessa situação, né? Porque é muito mais fácil fugir, né? Mas é importante entender que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E no fim da história, a gente sai ganhando, porque nós somos abençoados, né? Quando nós entendemos o propósito de Deus, né? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, né? E o seu coração, em nome de Jesus. Amém.